No amanhecer do século XX, o mundo caminhava acelerado para a modernidade, mas também para a destruição. A ciência avançava a passos largos, trazendo consigo descobertas que pareciam ilimitadas. Porém, o mesmo gênio humano que sonhava em iluminar cidades inteiras e curar doenças, também aprenderia a manipular a própria estrutura da matéria, até transformá-la na arma mais devastadora já criada. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, foi um cenário de sofrimento em escala nunca antes vista. Exércitos marchavam por continentes inteiros, nações eram devastadas e milhões de civis pagavam com a vida. Quando os Estados Unidos entraram no conflito em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, o mundo já estava mergulhado em um caos quase irreversível. E é justamente a partir desse momento que um projeto secreto começaria a tomar forma. Em laboratórios espalhados pelos Estados Unidos, sob máxima confidencialidade, físicos e engenheiros desenvolveriam algo que ultrapassava a imaginação: a bomba atômica. Esse esforço, conhecido como Projeto Manhattan, reunia alguns dos maiores cientistas da época, entre eles Robert Oppenheimer, que mais tarde ficaria marcado como o pai da bomba atômica. Mas a corrida pela nova arma não era apenas científica, era também política. Os aliados temiam que a Alemanha nazista estivesse próxima de dominar o poder nuclear. Esse receio levou a investimentos colossais, transformando a pesquisa em prioridade absoluta. E quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, a guerra na Europa chegava ao fim. Mas o Japão permanecia resistente no Pacífico. O país do sol nascente lutava com todas as forças, mesmo diante de derrotas sucessivas. Suas tropas defendiam cada pedaço de território com uma determinação que beirava o suicídio. Para os Estados Unidos, uma invasão direta ao Japão significaria centenas de milhares de mortes entre soldados americanos, talvez até milhões de japoneses. Era necessário encontrar outra solução. Assim, a história seguia seu curso para o dia 6 de agosto de 1945. Um dia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Hiroshima se tornaria o palco onde a ciência, a guerra e a tragédia humana se encontrariam em um único instante de luz e destruição. Com a vitória dos aliados na Europa, o olhar dos Estados Unidos voltou-se para o Pacífico. A guerra contra o Japão já durava anos, marcada por batalhas sangrentas em ilhas como Iwo Jima e Okinawa. Os generais americanos sabiam: se fosse necessário invadir o arquipélago japonês, o preço em vidas seria devastador. Enquanto isso, em salas fechadas em Washington, o presidente Harry S. Truman se deparava com uma das decisões mais pesadas da história. Ele havia assumido o cargo em abril de 1945, após a morte repentina de Franklin Roosevelt, e herdara não apenas a guerra, mas também o segredo mais bem guardado do mundo: a existência da bomba atômica. O dilema era brutal. De um lado, havia a possibilidade de forçar a rendição japonesa através de uma demonstração de poder jamais vista. Do outro, pairava a dúvida: seria moralmente aceitável usar uma arma capaz de destruir uma cidade inteira em questão de segundos? O Comitê de Alvos se reuniu diversas vezes para decidir onde a bomba deveria cair. Hiroshima logo apareceu na lista. Era uma cidade industrial importante, com valor militar e estratégico.
Além disso, até então, havia sido relativamente poupada dos bombardeios convencionais, o que permitiria avaliar os efeitos da nova arma com clareza. Outros nomes surgiram, como Kyoto e Nagasaki, mas Hiroshima se mantinha como prioridade. Havia também outra dimensão, a mensagem política, não apenas ao Japão, mas ao mundo. A União Soviética, que se aproximava cada vez mais de expandir sua influência na Ásia, deveria ser confrontada com a demonstração inequívoca do poder americano. A bomba não seria apenas um instrumento de guerra, mas também de diplomacia forçada. Ainda assim, mesmo dentro dos círculos de decisão, havia divergências. Alguns cientistas sugeriam uma demonstração em um local desabitado para que o Japão fosse alertado sem vítimas em massa. Mas a pressão militar e a urgência política falaram mais alto. Truman e seus conselheiros concluíram: a bomba deveria ser usada contra alvos vivos. Essa escolha não foi feita de forma leviana. Mas, uma vez tomada, o caminho estava traçado. O destino de Hiroshima estava selado. Antes que a bomba fosse usada em combate, era preciso ter certeza de que ela funcionaria. Foi assim que, em 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo, no Novo México, os Estados Unidos realizaram o primeiro teste nuclear da história. A Operação Trinity. Às 5h29 da manhã, a bomba de plutônio, apelidada de The Gadget, foi detonada. O deserto escuro foi subitamente transformado em dia. Uma esfera de fogo imensa se elevou ao céu, seguida de uma onda de choque que sacudiu o chão e fez janelas estourarem a mais de 160 quilômetros de distância. O cogumelo atômico subiu por quase 12 quilômetros, marcando o início de uma nova era. Robert Oppenheimer, testemunha do teste, lembraria mais tarde de um verso do texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita: agora me tornei a morte, a destruidora de mundos. A frase ecoava não apenas a grandiosidade da criação, mas também o peso da culpa que ele sabia carregar. O sucesso da Trinity dissipou todas as dúvidas. A bomba era viável, mas havia um detalhe importante. O artefato testado era do tipo de plutônio, semelhante ao que seria lançado em Nagasaki. Para Hiroshima, o escolhido seria outro modelo, baseado em urânio 235, apelidado de Little Boy. Essa bomba nunca havia sido testada. Havia apenas cálculos e previsões de que funcionaria. Enquanto isso, em bases secretas, engenheiros, pilotos e mecânicos treinavam incessantemente. A aeronave escolhida para a missão era o B-29 Super Fortress, um bombardeiro modificado para carregar a nova arma. A tripulação também foi cuidadosamente selecionada. O coronel Paul Tibbets foi designado para comandar o avião que lançaria a bomba sobre Hiroshima, batizado com o nome de sua mãe, Enola Gay. As semanas que se seguiram foram de ajustes finais. Cientistas, militares e políticos convergiam em um mesmo ponto. A bomba estava pronta, o alvo definido e a decisão política já havia sido tomada. O mundo não sabia, mas estava a dias de testemunhar a mais terrível manifestação de poder humano até então. Era madrugada em Tinian, uma pequena ilha no Pacífico usada pelos Estados Unidos como base aérea. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã, quando o bombardeiro Enola Gay começou a ser preparado. No seu interior, cuidadosamente instalado, estava o artefato que mudaria a história. Little Boy, a primeira bomba atômica pronta para ser usada em combate. A tripulação, composta por 12 homens, foi reunida pelo coronel Paul Tibbets. O clima era de nervosismo e expectativa. Eles sabiam que carregavam uma arma sem precedentes, mas não tinham plena consciência das dimensões do que estavam prestes a desencadear. Tibbets, firme, repetiu as ordens: voar até o alvo, soltar a bomba, voltar.
simples na teoria, mas terrivelmente pesado na prática. Às 2h45 da manhã, o Enola Gay decolou. A noite estava clara e a aeronave se juntou a outros 2 B-29 de apoio, o Great Artist, encarregado de medições científicas, e o Necessary Evil, responsável por registrar imagens e filmagens. Enquanto o bombardeiro avançava em direção ao Japão, a cidade de Hiroshima amanhecia. Era uma segunda-feira comum. O sol começava a surgir sobre os telhados. Trabalhadores se dirigiam às fábricas. Crianças arrumavam suas mochilas para a escola. Poucos imaginavam que aquele seria o último amanhecer de suas vidas. Às 7h09, os radares japoneses detectaram 3 aviões se aproximando. Alarmes soaram, mas foram rapidamente silenciados. 3 aeronaves não representavam ameaça de grande ataque. Muitos moradores deixaram os abrigos e voltaram à rotina. Essa decisão se revelaria fatal. Às 8h15, após mais de 5 horas de voo, o Enola Gay atingiu a posição sobre Hiroshima. O coronel Tibbets estabilizou o bombardeiro. O major Thomas Farraby, artilheiro de mira, alinhou o alvo, a Ponte Aioi, ponto central da cidade, que serviria como referência perfeita. Então, a escotilha abriu. A bomba de urânio 235, de mais de 4 toneladas, começou sua queda livre. Foram apenas 43 segundos até atingir a altitude programada para a detonação, cerca de 600 metros acima do solo. E então, a manhã se transformou em um inferno. Um clarão de luz cegante iluminou o céu, mais intenso que 1000 sóis. O calor, de milhares de graus, vaporizou instantaneamente tudo em um raio de centenas de metros. Pessoas desapareceram em frações de segundo, deixando apenas sombras gravadas nas paredes. A onda de choque percorreu a cidade, derrubando prédios, destruindo pontes, incendiando casas. O cogumelo atômico, símbolo sombrio da nova era, ergueu-se lentamente sobre Hiroshima, alcançando 10.000 metros de altura. Do ar, os tripulantes do Enola Gay ficaram em silêncio. Nenhum deles jamais havia visto algo tão poderoso. Um deles murmurou: "Meu Deus, o que foi que nós fizemos?" Na cidade, o caos era absoluto. O relógio público parou no exato instante da explosão. 8h15. Hiroshima deixava de ser apenas um alvo militar. Tornava-se o primeiro testemunho do poder nuclear. O Enola Gay, após soltar a bomba, fez uma curva brusca para evitar a onda de choque. Quando o impacto atingiu a aeronave, mesmo a quilômetros de distância, ela foi sacudida violentamente. Mas conseguiu se estabilizar. A missão havia sido cumprida. Enquanto o bombardeiro regressava à base, os sobreviventes em Hiroshima tentavam compreender o incompreensível. A cidade ardia em chamas, pessoas caminhavam desnorteadas, com roupas rasgadas, queimaduras profundas, olhos semicerrados pela fuligem. Muitos gritavam por água, mas a própria água estava contaminada. O cenário lembrava mais o fim do mundo do que um campo de batalha. Às 9h da manhã, Hiroshima já não existia como antes. Em menos de um minuto, a humanidade havia cruzado um limite do qual jamais poderia voltar. Em questão de segundos, Hiroshima deixou de ser uma cidade viva e pulsante para se transformar em um deserto de cinzas e silêncio interrompido apenas pelos gritos dos sobreviventes. A bomba, que explodira a cerca de 600 metros de altura, liberou uma energia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. No epicentro, nada restou. Pessoas, edifícios, veículos, tudo foi vaporizado instantaneamente. A cerca de 500 metros do ponto zero, os corpos foram reduzidos a sombras gravadas em paredes e degraus. Marcas escuras que permaneceriam como testemunho eterno do instante da destruição. A onda de calor se espalhou em todas as direções, causando queimaduras de 3º grau em quem estivesse até 3 quilômetros de distância.
Roupas grudaram nas peles, cabelos se incendiaram e multidões tentavam escapar correndo em meio ao fogo e à fumaça. Muitos atravessaram rios para fugir das chamas, apenas para encontrar a água fervendo de tão quente que estava. A onda de choque veio logo em seguida, demolindo construções em um raio de mais de 2 quilômetros. Edifícios inteiros desmoronaram sobre seus ocupantes, ruas foram engolidas por escombros. Dos 90 mil edifícios de Hiroshima, mais de 60 mil foram destruídos ou severamente danificados. No primeiro dia, estima-se que cerca de 70 a 80 mil pessoas morreram instantaneamente. Nos dias e semanas seguintes, esse número dobraria, à medida que os feridos sucumbiam às queimaduras, infecções e àquilo que ninguém compreendia na época: a radiação. Sobreviventes, conhecidos depois como hibakusha, vagavam desnorteados. Muitos com a pele pendendo em tiras, olhos inchados e vozes roucas, pedindo apenas por água. Crianças chamavam por seus pais em meio ao caos. Médicos e enfermeiros, também feridos, tentavam socorrer o impossível. E havia ainda o inimigo invisível: a radioatividade. Pessoas aparentemente ilesas começaram a adoecer. Sangramentos, vômitos, queda de cabelo, febres altíssimas. Era o corpo humano sendo destruído por dentro, sem que ninguém soubesse exatamente por quê. No céu, o cogumelo nuclear continuava a pairar, como um lembrete sombrio. Na Terra, Hiroshima havia sido reduzida a ruínas fumegantes, uma cidade inteira, apagada em menos de 1 minuto. O impacto da explosão não foi apenas físico, foi psicológico, espiritual e civilizatório. A humanidade havia descoberto que podia destruir a si mesma com um único gesto. Nos dias que se seguiram ao bombardeio, Hiroshima tornou-se uma cidade de fantasmas. O fogo consumiu tudo o que restava em pé, enquanto os sobreviventes enfrentavam a dor física das queimaduras e a estranheza dos sintomas provocados pela radiação. Médicos japoneses, sem compreender a natureza do inimigo invisível, chamavam aquilo de doença misteriosa. Pessoas que pareciam bem logo caíam prostradas, sangrando sem explicação, enquanto outros definhavam lentamente. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba atômica seria lançada sobre Nagasaki, selando o destino do Japão. Diante da destruição inimaginável, o imperador Hirohito quebrou a tradição milenar e falou diretamente ao povo japonês pelo rádio. Em sua mensagem, declarou que era impossível continuar a guerra. No dia 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou oficialmente sua rendição. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Se essa história tocou você, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os horrores de Hiroshima. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este e juntos continuarmos refletindo sobre os grandes marcos da história da humanidade.